Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos de volta, sejam muito bem-vindas de volta. Vamos agora para o nosso último bloco, sensoriamento remoto e imageamento. Antes de começar, meu merchanzinho, quem quiser apoiar o canal, quem quiser apoiar o trabalho, pode doar via LivePix, escaneando o QR Code com a câmera do celular ou através do link que está na descrição, ou se tornar membro do canal. Lembrando que todo o conteúdo do canal é e será e permanecerá sendo e sempre será gratuito. Vamos para o conteúdo que quem estuda tem pressa e eu já falei demais sobre o canal, tá? Imageamento e sensoriamento remoto. Primeiro vamos falar aqui que é sensoriamento remoto. É um conjunto de técnicas que você utiliza para coletar dados sobre determinados objetos à distância. Mais especificamente, qual é o tipo de objeto que a gente vai tratar aqui? A superfície terrestre. Você vai coletar dados sobre a cobertura e as condições da superfície terrestre através de instrumentos, né, no caso são sensores, que estão situados à distância. Quais são os principais sensores que a gente utiliza? Sensores aéreos ou espaciais. E eles podem estar embarcados em drones, em aviões ou em satélites. Os drones têm ganhado muito espaço, porque é muito mais barato, muito mais acessível operar sensores a partir de drones do que de aviões. O custo de voo, o custo da hora de voo de um avião é muito mais alto. Então, aviões hoje, eles ficam mais restritos a levantamentos de grandes áreas ou levantamentos mais específicos que precisam de sensores que não conseguem ir embarcados em drones. Só que a tecnologia está avançando muito rápido e os drones estão ganhando muito espaço para esse tipo de levantamento. E quais são os tipos de tecnologia que são utilizadas? Imagens de satélite, radar e lidar. Fora esses, existem outras formas de se fazer um sensoriamento remoto? Existe. Aí a gente não está falando da superfície terrestre, mas, por exemplo, quando você faz ecobatimetria do fundo de um rio, você pode utilizar um sensor, né, um sonar, para fazer o perfil topográfico do fundo de um rio ou do fundo de um lago. É um método de sensoriamento remoto. Então, você pode aplicar isso a outros elementos, mas o nosso foco vai ser a superfície da Terra. E quais são os tipos de sensores, como eu falei agora? Você vai ter dois tipos de sensoriamento, dois métodos. Você vai ter o método ativo, sensores ativos, que vão ser compostos por radar, lidar e, como eu falei, sonar. E você vai ter sensores passivos, que são sistemas fotográficos, sistemas de varredura e sistemas de quadro. Como funcionam esses sistemas? Os sensores ativos, eles funcionam levantando dados da superfície terrestre a partir de energia que eles mesmos emitem. E o sensor ativo, ele emite um pulso de energia, esse pulso de energia atinge um alvo e retorna para o emissor. A partir de uma série de processamentos que são feitos, né, desse tempo de retorno, das transformações que esse sinal sofre, você vai ter as informações sobre os objetos com o qual esses pulsos de energia interagiram. Já os sensores passivos, eles dependem de uma fonte externa. Eles dependem que o Sol emita a luz. Vamos falar aqui agora, a partir de agora, no termo correto. Radiação eletromagnética. O Sol, ele não emite luz. A luz, ele é uma parte do espectro da radiação eletromagnética emitida pelo Sol. O que a gente entende por luz é a luz visível. Só que a radiação eletromagnética do Sol, ela tem uma série de outras amplitudes de onda, de frequências de onda que não estão dentro do espectro da luz visível. Então essa radiação eletromagnética é emitida pelo Sol, bate na superfície da Terra e retorna para a atmosfera e é captada por um sensor que pode estar num avião, pode estar num satélite voando aqui em cima, e esse sensor que está ali vai registrar a quantidade de energia e vai transformar isso em uma imagem. Ele pode fazer isso a partir de um quadro, tirando uma imagem do todo de uma vez só. Ele pode fazer isso através de uma foto ou de uma varredura, que é como se fosse um scanner, onde o sensor vai passando e coletando a informação e construindo a informação em faixas. Falando mais dos sistemas ativos, a gente tem dois principais que são bastante utilizados. Você tem o radar. O radar, ele trabalha com ondas de micro-ondas, né, uma faixa de frequência do espectro eletromagnético. Qual é a vantagem dos sensores ativos? Especificamente a gente falando do radar. Ele é menos suscetível a interferências atmosféricas. Vamos pensar no seguinte:
Você está num satélite, vamos falar do sensor passivo, tá? Você está num satélite. É como se você estivesse num avião muito, muito, muito alto. Se você já voou de avião, você sabe. Você olha através da janela do avião, se o tempo estiver nublado, você não consegue enxergar o chão. Por quê? Porque a luz visível não vai atravessar. As micro-ondas atravessam esse tipo de obstáculo com muito pouca interferência, a depender da banda onde ela está operando. Então você consegue trabalhar com imagens de radar, com dados de radar, com muito mais facilidade quando você tem interferências atmosféricas do que com dados baseados em espectros da radiação eletromagnética no espectro da luz visível, certo? Então, ele lhe permite trabalhar mesmo em condições atmosféricas ruins e a segunda vantagem é que o radar lhe permite trabalhar, inclusive, à noite. Um satélite não tem como registrar uma imagem da Terra, pelo menos com instrumentos que se baseiam na luz visível, com instrumentos passivos, à noite. Por quê? Porque ele depende da radiação de um objeto externo, que é do Sol, nesse caso. Já o radar não, como ele utiliza a própria energia que ele emitiu, o pulso de energia que ele mesmo emitiu, ele pode trabalhar em qualquer hora do dia. Outra vantagem que ele tem é que, diferente da luz visível, esse tipo de onda aqui, a depender da faixa do espectro onde ele está trabalhando, da radiação eletromagnética, ele vai responder de forma diferente a diferentes superfícies e de diferentes elementos. Por exemplo, um elemento metálico vai dar um tipo de resposta, um elemento orgânico vai dar outro tipo de resposta, e ele consegue alcançar camadas inferiores em estruturas. Quando você vai aumentando o comprimento de ondas, você aumenta também a capacidade de penetração daquele pulso eletromagnético. Então, por exemplo, com determinadas bandas de radar, você consegue enxergar o chão da floresta, mesmo você tendo uma cobertura fechada. Você consegue, por exemplo, identificar um equipamento sendo utilizado por madeireiros, pode ser um gerador, pode ser um veículo, abaixo do dossel da floresta, no meio da floresta amazônica. Então você ganha uma capacidade meio que de uma visão de raio-x, que não é um raio-x, é simplesmente uma outra frequência de onda que consegue atravessar ali as folhas da vegetação. Tem frequências de onda, inclusive, que conseguem penetrar as primeiras camadas do solo. Então, o sistema de radar tem essa vantagem de lhe permitir observar coisas que os sensores passivos não lhe permitem. Já o lidar, ele se baseia em laser. E aí você tem diferentes frequências de pulsos de laser que tem também a capacidade de atravessar determinados objetos, só que tem um diferencial. O laser, ele não tem a mesma capacidade de penetração do radar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um tipo de lidar que trabalha com um espectro de banda dentro da luz verde, que consegue, dentro de águas mais cristalinas, fazer o mapeamento topográfico do perfil topográfico de um rio ou de um lago. Mas ele não consegue penetrar grandes profundidades e ele não consegue lidar com água turva. Então, ele vai ter algumas limitações porque ele está trabalhando ali com o laser e não com micro-ondas. Então, as frequências são diferentes, os comprimentos de onda são diferentes, tá? Lembrando que frequência e comprimento de onda não são a mesma coisa. Quando a gente fala do espectro da radiação eletromagnética, a gente está falando no sentido de comprimento de onda, tá? Se eu falar frequência é porque eu me atrapalhei. É do comprimento de onda, tá? A depender do comprimento de onda, do tipo de sensor que você tem para detectar cada comprimento de onda, ele vai ter uma capacidade maior ou menor de penetração. Então, qual é a grande limitação do lidar? Barreiras físicas. Um pelo outro, qual é a vantagem de um e de outro? O pulso laser, ele tem a capacidade de levantar dados com muito mais precisão. Os sistemas de radar, a resolução espacial deles é um pouco menor. Na verdade, é razoavelmente menor, porque você tem nuvens de laser que conseguem gerar milhões de pontos por metro quadrado. Aí vai depender muito do que você vai ter como finalidade do seu levantamento. Porque se você pensar bem, você tem milhões de pontos por metro quadrado, você vai ter um volume de informações gigantesco. Você vai precisar de um computador mais sofisticado, de análises mais sofisticadas. Essa análise, por exemplo, você através do lidar, você pode levantar um tipo de informação específica. Você pode fazer um levantamento tridimensional de uma floresta, com o mapeamento dos troncos. Então você consegue ter, por exemplo, um levantamento do volume florestal que está acima do solo. Beleza. Qual o custo disso? Aí você vai ter uma relação
que é analisar a relação custo-benefício do tipo de instrumento que você vai utilizar e adequar ele com a sua finalidade. Então, o lidar, ele ganha em precisão e perde em limitação devido a barreiras físicas, né? Porque, tudo bem, ele atravessa o dossel da floresta, mas ele não atravessa o solo, ele não atravessa águas muito turvas, ele não vai atravessar camadas finas de obstáculos que já vão interferir com ele. Já o radar, ele tem maior capacidade de penetração, ele vai ter uma resolução menor, ele vai acabar tendo, muitas vezes, um custo operacional menor, porque ele já está embarcado. Você pega, por exemplo, você tem radares que já estão embarcados em determinados satélites. Eles têm uma resolução espacial mais baixa, né? Mas eles têm um custo de operação, uma vez que eles já estão lá em cima, né? Mais baixo também, até em termos de processamento dos dados. Vamos falar agora sobre as características do radar. A gente vai ter duas características principais: a questão de polarização e comprimento de onda, que estão relacionadas à emissão da radiação eletromagnética e às bandas de operação, né, desses fluxos de radiação eletromagnética. Primeiro, falando sobre a polarização. O que é a polarização? É o sentido no qual a energia está sendo direcionada. Basicamente, o que é que ele faz? Ele emite um pulso e esse pulso está vibrando em um determinado sentido, que pode ser horizontal ou vertical. O que é que isso significa? Significa que vai ser meio difícil de desenhar isso aqui, mas eu vou tentar. Imagine um plano tridimensional aqui. A onda ela pode estar vibrando assim, horizontalmente, ou assim, verticalmente, com relação ao plano, certo? No que é que isso aqui vai interferir? A depender da polarização, o pulso eletromagnético ele vai interagir com objetos de diferentes naturezas de forma diferente. Então, a forma como esse pulso retorna para o sensor vai traduzir o tipo de interação com o tipo de objeto que o pulso teve contato. E com relação ao comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância, né, entre as ondas do pulso eletromagnético, né, da radiação eletromagnética. O que é que isso aí vai influenciar? A capacidade de penetração do pulso, certo? Dito isso, essas siglas aqui, você vai usar V para polarização, HV para polarização horizontal, VV para polarização vertical e C para comprimento de ondas, tá? Bandas de radar. O que é que são as bandas? A radiação eletromagnética, ela é um espectro. Ela tem vários comprimentos de onda, de ondas mais longas a ondas mais curtas. Cada sensor vai estar sensibilizado aqui a um comprimento de onda específica. No caso, como esse aqui é o emissor, ele vai emitir em determinada frequência e determinado comprimento de onda. Como é que você vai escolher o comprimento de onda e a frequência que você vai utilizar, ou seja, a banda que você vai utilizar da micro-onda, né? Você vai determinar de acordo com o tipo de objeto que você quer estudar. Você tem, por exemplo, a banda X. A banda X ela tem alta resolução, ela é para mapeamento urbano e detecção de alvos menores. Por outro lado, ela não tem capacidade de penetração. Então, por exemplo, se você tem uma floresta aqui, vamos dizer, aqui é o dossel da floresta, vou botar aqui em cima a letra D, e aqui é o solo. Se você usa a banda X, você vai ver o dossel. Se você usa a banda P, por exemplo, você vai conseguir enxergar o solo da floresta. Por quê? Porque a banda P já consegue atravessar a vegetação e alcançar o nível do solo de uma floresta, né? E a banda C ela está mais associada a aplicações de radar, de abertura, radar de abertura sintética, tá? E ela é utilizado para monitoramento de solos. Eu não aprofundei muito porque, apesar deles pedirem algumas coisas nesse nível aqui de detalhamento, eu nunca vi nada do tipo assim, fotointerpretação de uma imagem de radar ou uma análise específica referente a uma determinada banda e interação com determinado material. Eu nunca vi em termos de questão de concurso ou questão de prova. Mas, caso vocês queiram que eu aprofunde mais esse tipo de coisa aqui, vocês me falam que eu trago algum material mais específico, tá? E quanto aos sistemas passivos, que são aqueles que dependem da energia proveniente do Sol, você vai ter alguns tipos de sensores. Eles vão estar embarcados, todos eles vão estar embarcados em drones, aviões ou satélites ou algum outro tipo de veículo, por via de regra.
E aí você vai ter sensores RGB. Então, a minha câmera, ela é um sensor? Sim, a sua câmera é um sensor. É um sensor RGB. A câmera, ela tira uma foto onde você recebe ali, ele se sensibiliza ao espectro vermelho, verde e azul da vegetação, não, desculpa, da imagem. Através dos valores de energia que ele recebe, ele consegue transformar isso em pixels de cores diferentes e reproduzir a imagem como ela está sendo observada no ambiente, no mundo real. Você vai ter sensores espectrais e hiperespectrais, que vão ser sensores que vão estar sensibilizados, né, que vão ser sensibilizados por energia radiante que não está dentro do espectro da luz visível. O que é que vai entrar nisso aqui? Infravermelho, infravermelho próximo, você vai ter ultravioleta em alguns casos. Então, você tem a questão da luz visível, que vai ter sensores RGB, e outros sensores que captam espectros não visíveis da radiação eletromagnética emitida pelo Sol. Ele tem uma ampla gama de aplicações. Você tem o uso de imagens de satélite, por exemplo, para estudos meteorológicos, estudos do nível de elevação do mar, de dinâmica de aerossol com o clima, mapeamento de nuvens, mapeamento de geleiras, você tem mapeamento de vegetação, você tem, enfim, inúmeros casos. Inclusive, você tem satélites espiões que são utilizados para observação detalhada do solo. Ele permite o desenvolvimento de índices complexos. Como é que esses índices vão funcionar? Lembra quando eu falei de geoprocessamento, que você consegue fazer aritmética com diversos elementos, tanto geométricos como com elementos raster, que são as imagens? Você tem índices, você tem aritmética de bandas de uma imagem que você faz para obter um índice que representa um determinado elemento da sua cena. O que é a cena? Aquela área que você recortou ali, que você tirou a foto, que está representada na imagem de satélite. A gente chama isso de cena. O satélite, aquela área toda, o quadradão que o satélite tirou, a foto completa dele, a gente chama de cena. Então, através de alguns cálculos que você aplica, utilizando cada uma dessas bandas da radiação, você consegue calcular índices espectrais que vão responder para você determinadas perguntas. Por exemplo, você tem o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI. Com esse índice, você consegue determinar o índice de biomassa na cobertura do solo. E esse índice vai variar de -1 a 1, onde 1 são valores altos, 0 são valores geralmente que não estão associados à vegetação, e valores negativos vão estar muito associados a corpo d'água, que absorvem as faixas de radiação nas bandas que são necessárias para esse cálculo, principalmente do infravermelho. Você tem o NDWI, que é o índice de água por diferença normalizada, que também vai ter uma função de identificar o teor de umidade na vegetação, por exemplo, ou fazer identificação de corpos hídricos. Tudo isso você vai fazer a partir de cálculos utilizando diferentes bandas que são captadas através desses sensores embarcados, e através dessas operações aritméticas, desses algoritmos de cálculo e de reclassificação, você vai conseguir obter uma informação nova automaticamente, né? Porque ele vai se traduzir em dados de biomassa ou de umidade. Só para dar um exemplo, existem mais de 100 índices desse tipo. E aí você vai poder utilizar ele para sua finalidade. Dependem de um emissor de energia externa, geralmente o Sol, é condicionado por condições climáticas. Então, se tiver, vamos dizer, aqui está o avião, certo? Se você tivesse uma nuvem aqui em cima, essa nuvem taparia esse avião e você não conseguiria vê-lo. Então, se o seu objetivo é identificar os veículos que estão no estacionamento do aeroporto, você vai conseguir fazer isso desde que o tempo não esteja nublado. E eles possuem uma capacidade de operação reduzida exatamente em função dessas condições atmosféricas. As condições atmosféricas em determinadas regiões do mundo tornam praticamente impossível o uso de satélites, pelo menos no espectro da luz visível, para operações de sensoriamento remoto. Existem satélites que têm sensor de radar embarcado, tá? Então, os satélites que operam como sensores passivos, eles têm uma capacidade de operação bastante reduzida devido a essas interferências atmosféricas e devido também ao fato deles não operarem à noite. E como é que o satélite esse sensor passivo vai enxergar essa radiação? Como eu disse a você. Isso aqui é o perfil espectral de uma imagem, certo? Aqui você tem os comprimentos de onda e cada faixinha dessa de comprimento
está voltando para a atmosfera. O Sol pega e bombardeia a gente com essa energia toda. Pá! Quando volta, essa energia volta em todas essas faixas. O que é que o sensor vai fazer? O sensor, ele é sensível, né? Cada sensor, na verdade, vai ser sensível a determinadas larguras de banda. Por exemplo, vai ter um sensor que vai ter sensibilidade aqui, nessa faixa aqui da energia. Então, ele vai captar a energia que retorna nessa faixa. A gente tem aqui a luz visível, que vai ser o RGB, que vai compor a imagem colorida, como a gente costuma ver, né, a parte da luz visível. E como é que isso chega ao satélite, né? Essa energia toda bombardeia, volta para o satélite. Quando chega no satélite, ela chega como energia e o sensor vai traduzir isso em números. Que números? Ele vai criar uma coisa chamada digital number. Ah, eu perdi o cursor aqui. Digital number. O que é o digital number? A energia vai entrar pela lente do satélite, vai atingir o sensor. O nível de sensibilização, basicamente, vai se traduzir em um número. Esse número é esse digital number, que é número digital. Ele não quer dizer que ele não vai traduzir a energia que chegou. Ele é a forma como o satélite registra. Então, ele é o registro bruto de como a radiação eletromagnética voltou para esse satélite. Qual o valor de energia? Para você ter o valor de energia, você vai ter que traduzir esse número digital em radiância. Geralmente, primeiro você vai traduzir ele em radiância de topo de atmosfera. O que é que isso quer dizer? A radiância é a quantidade de energia eletromagnética que chega ao sensor a partir de uma determinada direção. Ou seja, agora a gente deixa de lidar com o registro bruto e passa a lidar com algo quantificável. Essa energia tem uma unidade específica e a partir dela você começa a poder calcular a reflectância dos objetos que estão na superfície da Terra. Então, se você quiser trabalhar com dados de entrada e saída de energia da atmosfera, você pode trabalhar direto com a radiância. Mas com a radiância de topo de atmosfera, desculpa. Mas para trabalhar com a superfície do solo, você vai ter que passar por um processo chamado de correção. Que letra horrível com o mouse, gente. Minha letra já é feia, com o mouse fica pior ainda, desculpem, tá? Correção atmosférica. O que é a correção atmosférica? Eu não falei a você que a atmosfera pode interferir não só quando tem nuvens, tá? A umidade da atmosfera, você às vezes tem, enfim, a densidade do ar também. Você tem uma série de fatores, a ionosfera. Você tem uma série de fatores que vão interferir na forma como a energia atravessa a atmosfera. Então, para que você tenha um dado que corresponde à quantidade de energia que foi devolvida pelos elementos que estão no solo, você precisa fazer a correção atmosférica. Aí você vai chegar, através de uma série de outros cálculos, ao valor de reflectância. O que é a reflectância? É a quantidade de energia refletida por uma determinada superfície, por um determinado objeto, que vai ser uma relação entre a energia que é refletida, que atravessa e que é absorvida pelo elemento. Então, quando você pega tudo isso, a energia que volta vai ser a reflectância, tá? Porque, vamos dizer, você, ao atingir, quando a luz, deixa eu passar aqui para o próximo, que vai ser melhor de explicar. Quando a luz, aqui é uma superfície de uma folha, tá? Quando a luz atinge uma folha, uma parte dessa energia vai ser absorvida, uma parte dessa energia vai atravessar a folha e só uma parte vai ser devolvida. Só que aí você vai ter dois tipos de energia devolvida. A energia que é devolvida pela superfície, e no caso, como a radiação eletromagnética tem espectros que conseguem penetrar a matéria orgânica, você vai ter também faixas que vão ser devolvidas da parte mais interna da folha, que é essa refletância difusa. Quando você analisa a reflectância, você vai analisar toda a energia que está voltando. Então, você vai analisar o que a gente chama de resposta espectral de um determinado elemento que está ali representado no solo. E cada elemento vai ter uma resposta espectral diferente à radiação eletromagnética, tá? O solo vai ter uma determinada resposta, a vegetação vai ter uma outra resposta, a água vai ter uma outra resposta, porque os índices de reflexão, de refração, de absorção vão ser diferentes. Aqui, gente, trazendo para vocês alguns dos satélites mais utilizados e como é que vai funcionar. Quando a gente tira uma foto, sai uma imagem colorida, certo? Beleza. O satélite ele não funciona assim.
ele vai gerar uma imagem de resposta para cada faixa do espectro que ele tem a capacidade de identificar com o seu sensor. Então, por exemplo, a Worldview 3, ele vai gerar 16 bandas de imagem aqui, ó, são 16 no total. Cada uma delas está dentro de uma faixa do espectro da energia eletromagnética. Então, você tem o Sentinel, que vai ter 12, você vai ter o Landsat 8 e 9, que vão ter 11, e essas faixas vão variar bastante de acordo com os tipos de sensor que vão estar sendo utilizados nesses satélites. Então, você vai ter aqui RGB, que é a luz visível, você vai ter aqui bandas térmicas, você pode utilizar, por exemplo, imagens de satélite desse tipo para calcular a temperatura do solo. Como é que você faz isso? Utilizando a parte térmica, a fração térmica da imagem, da imagem não, desculpa, da energia refletida para o satélite. Aqui vocês estão vendo como é que as imagens vão chegar para o satélite. Cada banda geralmente chega assim, em preto e branco, tá? Ah, mas eu vi uma imagem de satélite colorida. Dentro de softwares de sensoriamento remoto, você vai fazer a composição dessas bandas para que você tenha o vermelho, o azul e o verde nas suas posições corretas. E aí o software vai gerar uma imagem colorida a partir da composição dessas bandas. Esse processo a gente chama de composição de bandas, tá? Quais as principais características dos sensores passivos? Os sensores ativos também têm algumas dessas características, tá? Mas aqui a gente vai falar mais especificamente voltado aos sensores passivos. Resolução espacial. Resolução espacial, tamanho do pixel da imagem. Vamos dizer, se eu disser que uma imagem tem uma resolução espacial de 5 metros, quer dizer que o pixel da imagem tem 5 por 5, ou seja, cada pixel da imagem corresponde a 25 metros quadrados. Resolução espectral. A resolução espectral é o número de bandas que eu vou ter gerado por aquele satélite. Então, eu tenho satélites que geram 12 bandas, eu tenho já satélites que geram 8 bandas. Lembrando que cada banda responde a uma faixa do espectro da radiação eletromagnética. Resolução radiométrica. A resolução radiométrica é a sensibilidade que você tem para as diferenças de valores dentro daquela faixa ali. Vamos lá. Se eu tenho 2 bits, ela é expressa em bits, tá? Que é a quantidade de níveis de energia que o sensor consegue registrar diferentes. Se eu tenho 2 bits, por exemplo, eu só registro ou a presença ou a ausência. É sim ou não. É 1 ou 0. Então, ou vai estar preto quando for 0, ou vai estar branco quando for 1. Então, eu tenho uma capacidade muito limitada de registrar valores. Conforme eu vou aumentando o número de bits, eu vou aumentando minha capacidade de registrar valores diferentes. E isso faz com que eu possa identificar diferentes tipos de estrutura, diferentes tipos de elementos, inclusive, porque quanto mais eu abro a possibilidade de registrar valores diferenciados, eu abro a possibilidade também de que os elementos tenham as suas respostas diferenciadas, separadas dentro do perfil espectral da imagem. Vamos dizer assim, se eu tenho 2 bits, colocando de forma bem grosseira, se eu tenho 2 bits e eu estou querendo interpretar a vegetação, ou eu vou ter vegetação, ou eu não vou ter vegetação. Se eu tenho 16 bits, por exemplo, eu posso registrar vegetação densa, sei lá, e vem um valor de 150 no número digital. Aí eu tenho uma vegetação mais esparsa, aí vai vir um valor de 90 para essa faixa da energia que eu tô imaginando, tá? Aí uma vegetação mais esparsa ainda, 20, e aí eu consigo diferenciar às vezes fitofisionomia, ou eu posso diferenciar diferentes estágios sucessionais de uma vegetação a partir das diferenças de valores através de através de processamento de imagem e de técnicas de sensoriamento remoto. E eu tenho a resolução temporal, que é o tempo que o sensor leva para revisitar, ou seja, para fotografar aquele mesmo local da Terra. Os satélites, eles ficam orbitando a Terra. Isso aqui é principalmente para satélite, tá? Eles ficam ali orbitando a Terra. Então, a cada X dias, aquele satélite vai passar na mesma faixa, no mesmo local, no mesmo ponto que ele imagiou hoje. Então, tem sensores que passam no mesmo lugar a cada 30 dias. Hoje tem constelações de satélites, ou seja, não é um satélite só, você tem dezenas de satélites que operam de forma conjunta e que conseguem gerar imagens diárias do mesmo lugar. Um exemplo deles é a imagem Planet, que é muito utilizada para monitoramento de desmatamento.
Então, vamos falar aqui das principais missões que eu acho que podem cair no concurso, tá? Missão Landsat é a missão talvez mais relevante porque é uma das mais antigas, você tem um volume gigantesco de dados históricos e as imagens são gratuitas, então ela é muito utilizada historicamente para a produção de dados científicos. Desde Landsat 1, hoje a gente já está no Landsat 9, os satélites foram evoluindo, melhorando a sua qualidade, melhorando a resolução espectral das imagens, melhorando a resolução radiométrica. Hoje você tem um sensor que tem uma resolução espacial de 30 metros para a maioria das bandas. Você vai ver aqui que nas bandas térmicas ele tem 100 metros e vai ter uma resolução de 15 metros para uma banda chamada pancromática. O que é a banda pancromática? A banda pancromática, ela tira uma foto, de fato, através de um processo chamado fusão, a gente chama na verdade dentro do hoje o processamento de pan-sharpening, mas basicamente é uma técnica de fusão de bandas. Você consegue fazer com que a banda vermelha, verde e azul passem por um processamento e aí elas são processadas junto com essa banda pancromática, que tem 15 metros de resolução, e você vai recuperar elas com 15 metros de resolução também. Mas você precisa fazer um processamento específico para obter esse tipo de dado. E ela tem uma resolução radiométrica de 14 bits e uma resolução temporal de 16 dias. Missão Sentinel, ela tem 6 satélites em operação, mas eu acredito que o mais importante para a gente seja o Sentinel-1 e o Sentinel-2. O que eu mais utilizo, historicamente, é o Sentinel-2, porque como ele produz imagens de boa qualidade para identificação de desmatamento, ele é muito bom para uso na fiscalização ambiental, por exemplo. Ele tem aqui 12 bandas, então ele pega 12 faixas, né, da radiação eletromagnética. Cada satélite desse vai ter diferentes bandas, vai ter diferentes métodos de captura, inclusive o Sentinel-1, por exemplo, ele é um radar de abertura sintética. Esse tipo de radar aqui, ele é utilizado também para mapeamento de vegetação, mapeamento da parte terrestre. Outros satélites da família Sentinel são utilizados para mapeamentos e levantamentos de dados climáticos, oceânicos, né, oceanográficos. Mas falando do Sentinel-2, que é o que a gente tem mais associado à área ambiental, porque é o que é mais fácil, digamos assim, de você utilizar para fiscalização ambiental e monitoramento ambiental, por exemplo. Você vai ter a questão da resolução espacial dele, é de 10 metros, ele tem 5 dias de tempo de revisita, ou seja, de resolução temporal, e 12 bits de resolução radiométrica. Então, como ele tem uma frequência muito boa de revisita, 5 em 5 dias, você consegue ter, a maioria das vezes, uma capacidade de registro muito bom de alterações da cobertura do uso do solo. Então, você tem um desmatamento, você às vezes consegue flagrar a progressão da frente de supressão e consegue fazer aí as medidas necessárias para a devida autuação administrativa dos responsáveis. Missão Cibers. Muita gente esquece, mas o Brasil e a China colocaram em órbita, já estamos na missão Cibers 4A, alguns satélites feitos em parceria entre a China e o Brasil. O primeiro lançamento foi em 1999. E você tem dentro desse satélite 2 sensores de alta resolução e um sensor de resolução mais baixa. Esses 2 sensores de resolução mais alta, eles vão operar em que espectros? RGB e infravermelho próximo, ou seja, são 3 espectros da luz visível e uma banda termal próxima ali, meio no limiar entre o infravermelho, entre o termal e o visível. Além disso, o sensor WPM ele vai ter uma banda pancromática também que vai permitir a você obter imagens de 2 metros. Já o segundo sensor, ele vai ter 8 bandas, mas ele vai ter resoluções mais baixas, na faixa de 55 metros. Ele vai ter bandas térmicas, ele vai ter ele vai pegar bandas espectrais que não estão dentro do espectro da luz visível, mas em troca disso, ele vai reduzir aí a resolução espacial dele. Certo? O tempo de revisita. A revisita para o WPM e para o MUX é de 31 dias e o WFI é de 5 dias. Por que é diferente se é o mesmo satélite? A cena dos Cibers, vamos dizer que a do WFI é isso aqui, tá? A do WPM e a da MUX, como ele tem uma resolução maior, a cena fica menor. Você capta menos pixels, cabem menos pixels na sua imagem porque ela está mais sensível. Então, enquanto no WFI, digamos, você capta esta faixa aqui de cada vez, o WPM e o MUX vai captar só esta faixa.
Então você vai levar aqui vários dias, você vai levar muito mais dias até retornar a essa primeira faixa, lembrando que você vai fazer, né, dar a volta na Terra, você vai progredindo em faixas até conseguir retornar ao mesmo ponto, porque você vai orbitando e a Terra vai girando. No fim das contas, o que acontece é isso. Cenas menores acabam tendo um tempo de revisita maior, cenas maiores, um tempo de revisita menor, porque a cena consegue pegar uma superfície maior da Terra. E com relação à resolução radiométrica, a gente vai ter aqui de 8 a 10 bits, a depender do sensor. E por último, vamos falar da missão Planet, que é uma missão bem famosinha. Na verdade, a Planet é uma empresa privada, ela comprou algumas outras redes de satélite, ela comprou a RapidEye, que foi utilizada na implantação do CAR, no registro dos primeiros mosaicos do Brasil utilizados no CAR, foram através dessa rede RapidEye, foi adquirida por essa empresa, e ela tem também a rede SkySat. Mas vamos dizer assim, a vedete do momento é a rede Planet. Por quê? Porque ela é muito boa para sensoriamento remoto da vegetação, porque ela tem um tempo de revisita diário. Então você consegue fazer um monitoramento quase em tempo real de processos de desmatamento. Ela tem uma resolução radiométrica de 12 bits, ou seja, ela tem uma sensibilidade a variações dentro de cada banda bastante satisfatória. Ela tem 4 bandas, 3 térmicas e três dentro do espectro visível, RGB, e uma banda no espectro infravermelho próximo. E a constelação de satélite deles é gigantesca. Eu nem achei o número específico, mas eles têm vários grupos de satélite que ficam circundando a Terra o tempo todo. Então eles conseguem fazer essa revisita diária. E qual a grande diferença dele, do grande diferencial? Eles têm uma resolução espacial de 3 metros, então é uma resolução muito boa, muito alta. Quando a gente fala de satélite, né, a gente está falando de imagiar a superfície da Terra. Então você conseguir uma imagem de 3 metros é muito bom, principalmente com essa frequência. Ah, mas tem satélite de 50 centímetros. Tem. O SkySat, que também é deles, consegue mapear 50 centímetros. Esta cena aqui é do SkySat. Olha a qualidade que você tem. Você consegue ver os carros. Em compensação, as cenas vão ser bem menores. E qual o custo operacional disso? Se a gente está falando de monitoramento ambiental, você às vezes não precisa ver o elemento específico. Você precisa ver a dinâmica dentro da cena. E para isso, o Planet já é mais do que satisfatório. E em termos de aplicações de sensoriamento remoto, a gente pode fazer, como eu falei, por exemplo, monitoramento de condições ambientais, avaliação de vegetação. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é, através de índices espectrais, identificar vegetações que estão doentes. Você pode identificar a vegetação que está sob estresse hídrico em casos de seca extrema. Você consegue identificar focos de calor, porque você tem satélites cujos sensores são calibrados para captar focos de incêndio, eles são calibrados para captar fontes de calor externo, então eles se sensibilizam. Esse tipo de monitoramento é utilizado no BD Queimadas. Eu posso falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar de incêndios, porque eu pretendo fazer mais uma aula sobre esse tema, porque saiu hoje o edital do IBAMA e eles falam de monitoramento de incêndios, tá? Você tem identificação de dinâmicas temporais, porque você pode fazer a comparação do antes e depois e analisar a dinâmica de mudança na paisagem. Inclusive, você pode modelar tendências de alteração na paisagem e você pode também trabalhar com monitoramento de atividades impactantes, como emissões atmosféricas, manchas de petróleo, a depender do tipo de sensor que você vai utilizar. E as técnicas de processamento que você vai utilizar? Você pode fazer interpretação visual, na qual você utiliza uma chave de interpretação onde vários elementos característicos daquela imagem, como rugosidade, tonalidade, forma, e vários outros, você vai utilizar esses elementos dessa chave de interpretação para identificar cada elemento que está dentro daquela cena da imagem de satélite, né, que você está utilizando. Você tem a técnica de processamento semiautomática, onde através de modelos, vamos dizer assim, né, modelos computacionais, né, são alguns algoritmos, você faz uma segmentação da imagem, ou seja, o próprio computador chega e separa para você na imagem quais são os tipos de cobertura do solo, os tipos de objetos que tem ali, e a partir dessas amostras você gira uma classificação para descobrir qual a cobertura do solo, para fazer o mapeamento da cobertura do solo na imagem inteira, tá? Então você tem a captura das amostras pela própria máquina, através de um processo de segmentação da imagem, e você cria um mapa de uso e ocupação do solo ali para aquela imagem também automaticamente.
Você tem a classificação supervisionada, onde é você quem informa para o computador as amostras, você vai reportar lá no território. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é vegetação, isso aqui é perímetro urbano, isso aqui é área urbana, isso aqui é pasto, isso aqui é água. E depois você vai mandar o computador criar um mapa de uso e ocupação, e ele vai criar um mapa temático para toda a cena onde você está operando. E você tem a classificação não supervisionada, onde você tem a imagem e você diz assim: classifique os elementos dessa imagem em 5 categorias diferentes. E o computador vai se virar para agrupar todos os elementos de acordo com as suas assinaturas espectrais dentro do mapa temático que ele vai gerar. E para você fazer essa classificação, como é que você faz? Não é você que faz, você vai determinar para o computador como é que ele vai fazer. E você vai ter vários elementos, ou vários elementos não, desculpa, vários algoritmos, falando aqui só de uns bem rapidinho, que eu acho muito difícil entrar nesse nível de detalhamento, tá? Você vai ter a mínima distância euclidiana. O que é a mínima distância euclidiana? Ele vai medir para cada pixel da imagem a distância entre os valores de reflectância daqueles pixels para os valores de reflectância de sua amostra e vai, dentro dessa comparação, fazer os agrupamentos dos pixels da imagem com os pixels das amostras, de acordo com as categorias que você estabeleceu. A máxima verossimilhança, ele já vai trabalhar em cima de um agrupamento de faixas e vai agrupar conforme a similaridade dos elementos com as amostras que foram apresentadas. Isso eu estou falando de forma bem grosseira, tá, gente? Isso aqui tem um grau de detalhamento bem maior. Cada um aqui dá um capítulo de livro, mas eu vou falar por cima. Se tiver alguma coisa mais específica que vocês precisem, vocês me indicam, tá? Mapeamento por ângulo espectral, que ele determina o ângulo espectral da amostra, e aí você vai ter que tudo tá abaixo daquele ângulo ali vai entrar dentro de um processo de classificação. Você vai ter método do paralelepípedo, que você vai criar uma caixa com faixas do espectro, onde você vai fazer a classificação conforme a alocação dos pixels da imagem dentro desses paralelepípedos, dessas caixas de amostras que você delimitou. K-Nearest Neighbors, você vai fazer uma classificação da imagem de acordo com a relação entre os pixels e os seus pixels vizinhos, e você vai ter a classificação orientada a objetos, onde você vai observar não só a assinatura espectral, mas os padrões de forma da imagem. E a partir dos padrões de forma, você vai ter a identificação através de algoritmos de visão computacional e de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial não tipo ChatGPT, inteligência artificial tipo modelo de aprendizado de máquina. Falando aqui de acurácia e tipos de erro. Você faz uma classificação dessa, ela está sujeita a erros. Por quê? Porque é uma classificação feita por máquina, mesmo que seja feita por você, é uma classificação feita pelo olho humano, a partir de uma observação de um sensor. Você não está observando ali diretamente, indo no campo e pegando a amostra. E aí você precisa calcular qual é o índice de acerto do modelo que você rodou, para você saber se aquele mapa de uso e ocupação, aquele mapa temático que você criou, corresponde à realidade. Como é que você vai fazer isso? Uma das formas é através de uma matriz de erro, uma matriz de confusão, onde você vai pegar e vai classificar. Aqui você vai classificar a realidade de campo. Aqui você vai fazer, vamos dizer assim, você vai identificar o que foi classificado na sua imagem, tá? Então, floresta. Aqui é a minha realidade de campo. Eu tenho 100 pixels de floresta, tá? Beleza? Beleza. Só que na minha imagem, porque a minha imagem está no sentido da coluna, a minha realidade de campo está no sentido da lua. A minha imagem só classificou 95. Então aqui eu já classifiquei, você vê que eu já deixei de fora aqui alguns pixels, tá? E aí é onde a gente vai entrar nos tipos de erro. O que é que vai ser o erro por omissão? O erro por omissão é quando eu deixar de classificar o meu pixel da forma correta. Por exemplo, aqui é a minha realidade de campo. Aqui deveria ter 100, mas não tem. Então, eu classifiquei como floresta 80. Eu tive 80 pixels classificados da forma correta. 10 pixels foram classificados como pastagem e 10 foram classificados como água. Ou seja, eu tive, por omissão, 20% de erro, porque 20 é 20% de 100. Porque o meu total de referência eram 100 pixels, tá? Aqui, lembrando que aqui é o meu valor da realidade, aqui é o meu valor da imagem. O que é o erro de comissão? É quando eu classifico o pixel na classe diferente. Aqui eu classifiquei
5 pixels de floresta como pastagem e classifiquei 10 pixels de floresta como água. Então eu tive o quê? E eu cheguei a um total de 95 aqui. Eu tive 15% de erro de classificação, porque o que eu não classifiquei aqui não conta. Porque eu não classifiquei aqui não conta, porque ele só vai contar, na verdade, o erro de comissão do que você classificou errado. Já o que você deixou de classificar vai entrar como erro de comissão, que aí é onde a gente está relacionando a imagem com a realidade de campo. Não sei se ficou claro, mas basicamente você vai trabalhar em cima do cruzamento aqui da sua realidade de campo com a sua imagem. Isso aqui é o que você acertou, e os percentuais de erro vão ser calculados com relação ao todo no erro de omissão e ao total classificado no erro de comissão. Fora isso, você vai ter coeficientes de qualidade que também vão derivar daquela matriz de erro. E aí você vai ter o coeficiente kappa, que é o mais usado por ser um índice mais antigo, que ele vai medir a relação entre a classificação obtida e a esperada. Então ele vai lhe retornar um índice quantitativo para o todo da sua classificação. Porque a matriz de erro, ele vai lhe dar ali o retorno por classe, o nível de acurácia por classe. Quando você vai para o coeficiente kappa, ele vai lhe dar um valor que representa a qualidade da sua classificação como um todo. E vai variar de 1 a -1. -1 é horrível. 0 é ao acaso. E 1 é o ideal. Seria perfeito. A classificação perfeita deu tudo certo. Então você espera que você tenha valores significativos aí, pelo menos acima de 0,4. De 0,4 para baixo, sua classificação já não foi boa. O bom mesmo é que você tenha valores acima de 0,6. Aí a classificação é boa. Abaixo de 0,4 já não é aceitável. Porque quer dizer o quê? Que você tem ali uma acurácia de mais ou menos 40%. Ou seja, você está acertando menos da metade do conjunto, certo? E o coeficiente tal, ele trabalha também com a mesma função, só que eles dois trabalham calculando de formas diferentes. Qual é a diferença? Que o coeficiente tal leva em consideração as proporções das classes dentro da cena. O coeficiente kappa ele é afetado um pouco quando você tem um desequilíbrio muito grande entre os tipos de cobertura, entre os tipos de elemento que vão compor a cena de uma imagem de satélite, e o coeficiente tal ele vai ter um equilíbrio maior aí nesse sentido. Gente, sobre sensoriamento remoto e imageamento, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido cobrir a maior parte das dúvidas aí de vocês, das curiosidades de vocês. Eu tentei trazer o máximo possível de informação e aprofundar num nível aqui que pelo menos eu acho que deve cobrir o que o concurso pede, porque mesmo questões estranhas, aí a gente já está saindo de noções, aí a gente está indo para sensoriamento aplicado, né? Eu espero que dê tudo certo. Espero que todos vocês fiquem bem, espero que tenham gostado da aula. Fiquem bem, bons estudos e... Ai, minha câmera apagou. Gente, minha câmera apagou, me perdoem. Bons estudos e até a próxima. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!